Eu tenho. Deixa eu só. Eu vou mandar lá no. É aquele códigozinho que eu mandei lá no grupo do WhatsApp. Só copiar aquele lá. Isso. Aquele linkzinho. Tranquilo. Bom, aí o que acontece aqui, olha, o que é interessante da gente visualizar, tá? Prestem bem atenção. Todo o texto que a gente vai fazer, ele tem que ser realmente muito planejado. Nenhuma ideia pode exceder o limite ou nenhuma ideia pode ser curta em excesso. Ela tem que ser objetiva para cada momento dela, tá certo? Por exemplo, num texto do Enem, eu tenho 14 momentos da redação. Esses 14 momentos são analisados pelo corretor, sempre, da seguinte maneira. O aluno conseguiu contextualizar. Ponto. Ele conseguiu apresentar uma opinião, a tese? Ponto. Conseguiu apresentar os dois argumentos? Beleza, fecha a introdução. Aí, ele conseguiu fazer uma afirmação para retomar um dos argumentos e iniciar a argumentação? Conseguiu. Conseguiu fundamentar com repertório? Sim. Conseguiu fazer comentário? É o terceiro período do argumento, né? Conseguiu. Ele conseguiu fechar o parágrafo? Conseguiu. Quando se consegue fazer isso, você fecha os blocos que o Enem exige. Perfeito? Qual é a sequência que a gente tem que gravar? Isso aqui todo aluno meu tem que saber. Pelo seguinte, na lógica do Enem, quando ele vai corrigir, ele pensa nas competências integradas. O corretor é treinado para visualizar isso. Então, a primeira competência que se analisa na redação do aluno é o entendimento do tema e o uso do repertório. Por que se vai entender isso? Porque toda frase tema, quando ela é colocada para o aluno, ela precisa ser interpretada e o aluno precisa mostrar que fez uma boa interpretação dessa frase, certo? Nesse caso aqui, trago sempre esse tema porque ele tem uma referência muito boa para a gente. Ó. O tema foi de 2015 e o recorte dele era a persistência. O assunto dessa redação era violência contra a mulher. Juntando tudo, a gente tem a persistência da violência contra a mulher. Qual é o interessante nisso aqui? Todo o repertório que você for encontrar para esse texto, o máximo que você puder aproximar da ideia de persistência, tipo uma ideia explicativa, uma justificativa, alguma coisa assim, que fundamente essa ideia na sua cabeça, vai ser interessante para a nota, porque o corretor vai entender que você está pensando nos repertórios dentro da perspectiva que o recorte pede. Perfeito? Então você entendeu que o recorte é a persistência e que o seu ponto de vista tem que estar voltado para essa persistência. É como se alguém perguntasse assim para você: com relação à violência contra a mulher, o que é que você pensa sobre a persistência? Aí o que você pensa sobre a persistência é o que vai virar a matéria da tua argumentação. Só que a tua argumentação precisa mostrar conhecimento. Aí é o que a gente entende por dissertação. Por isso que a redação do Enem é dissertação argumentativa, ou seja, você expõe conhecimento para afirmar, atestar o seu ponto de vista. Essa é a lógica. Tá? Quando você mostra que entendeu isso aqui, você vai para a transição para a competência 3, que é o plano textual, né? É onde o corretor vê que você, de fato, ao entender, você formulou uma ideia, uma estratégia de apresentação dessas ideias. Para formar um bom plano, você tem que responder a essa pergunta aqui. Por que você deve escrever sobre a persistência da violência contra a mulher? Seria uma resposta viável aqui. Ó. Mesmo com toda a evolução legislativa, a violência contra a mulher ainda é uma constante no Brasil contemporâneo. Ou seja, essa é a ideia que eu vou defender na minha redação. Por que eu estou escrevendo sobre a persistência da violência? É que ela persiste mesmo no ambiente onde a lei impera, onde a lei foi criada para tal finalidade. Então, mesmo com toda a evolução legislativa, a violência contra a mulher ainda é uma constante no Brasil contemporâneo. Aí vem a sequência dos argumentos, né? A comprovação. Há sempre um objetivo. Qual é o meu objetivo nessa redação? É explicar por que isso é constante. Porque eu estou dizendo aqui em cima que a violência é constante. Argumento 1, eu posso explicar com relação à lentidão das ações estatais. A lentidão das ações estatais justifica essa constância, que é essa permanência da violência, e a conivência da cultura brasileira com relação à violência também é uma justificativa para eu dizer que ela é uma constante, ela permanece. Então a persistência tem como base essas duas coisas. E essas duas coisas aqui estão ligadas à minha resposta, do porquê existe, o que é que eu penso, né, sobre a persistência da violência contra a mulher, que mesmo com a evolução legislativa, ela é uma constante. Então, esses dois argumentos estão combinados. Quando eu falo em lentidão das ações estatais, eu uso Thomas Hobbes, porque ele fala que o Estado tem que agir.
então o Estado, existe a lei, mas o Estado não age de maneira convincente, a lei não vai surtir efeito. E a conivência da cultura brasileira, eu vou citar um exemplo aqui ó, da cultura patriarcal, que no passado considerava inclusive o crime pela honra dos homens. Ou seja, essas duas coisas aqui servem como embasamento. Só que uma é o que a gente chama de opinião, né, a citação, e a outra é o que a gente chama de contexto, ou seja, a informação que já fez parte da cultura brasileira e hoje faz parte da história. Então, se faz parte da história e está consolidado, vira um repertório de contexto. São 4 pilares que eu vou explicar depois para vocês com mais calma, tá? Bom, destrinchei o tema, fiz o meu roteiro, esse é o roteiro da minha redação. Olha como essas ideias vão aparecer todas na introdução, tá? Antes de fazer a sequência textual, eu vou pensar já na intervenção. Ou seja, o que é que eu estou identificando aqui como sendo o problema? A ação do Estado, a ação lenta do Estado. Então, olha lá, eu penso nos 5 elementos: ó, o que, quem, como, para quê e detalhamento. O que é que deve ser feito quando o Estado é lento? Alguém deve cobrar do poder público ações mais eficientes na resolução de casos de violência contra a mulher. Isso é fato. Isso deve ser cobrado. Quem pode cobrar? O Ministério Público. Ele quem cobra do Estado. Como ele vai fazer isso? Por meio de ações judiciais. Para que ele vai fazer isso? Para fazer valer a efetivação das leis em defesa da mulher, que casa com a nossa tese lá de cima. E aí vem o detalhamento. Eu estou dizendo que o Ministério Público é o fiscalizador das ações públicas. O detalhamento é sempre uma explicação, uma justificativa ou uma exemplificação. Tudo isso é detalhamento. Nesse caso, eu estou explicando quem, na minha concepção, é o Ministério Público. Eu posso explicar o meu modo meio, posso explicar a minha ação, certo? Eu posso detalhar a minha ação com a justificativa, uma exemplificação. Então, tudo o que eu fizer, ou justificativa, exemplificação e explicação, essas 3 coisas que eu fizer sobre qualquer um desses aqui, é o detalhamento, perfeito? No caso, eu estou detalhando o meu agente, que é o Ministério Público. Bom, isso que eu fiz é o plano de texto, é o que eu vou seguir na minha redação. Essas 3 ideias aqui, ó, o porquê, o argumento 1 e o argumento 2, vão aparecer na minha introdução. Aí eu chego na redação propriamente dita. A competência 1 e a 4, na verdade, é a conexão desses 14 períodos que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Tá? Se eles estão bem conectados e cada um cumpre os seus objetivos claramente, eu vou ter fluidez. E a conexão é exatamente os conectivos que eu utilizo para fazer essa ligação entre as ideias que eu vou montar aqui agora, tá? Então, olha só, vamos para as 3 primeiras ideias da minha redação. Aqui em cima a gente tem o que a gente chama de contexto, ou seja, a preparação da redação. Na parte cinza é aquela resposta que eu coloquei lá atrás, tá? Do porquê. E os meus 2 argumentos estão aqui embaixo, o terceiro período. Então, são os 3 primeiros períodos da minha redação. Que contexto serve para essa redação aqui? O contexto onde eu trabalho a ideia de lei. Olha só, a Lei Maria da Penha foi um marco no processo de proteção da mulher contra a violência doméstica, uma vez que criou o parâmetro para a punição de agressores. Como na minha tese eu estou falando que há um avanço legislativo, mas mesmo assim a violência é constante, é justo eu colocar aqui em cima uma lei que prova esse avanço, porque ela cria um parâmetro. Eu estou conectando as duas coisas. Aí eu jogo aquela minha tese do jeito que eu coloquei lá na resposta. Ó. Entretanto, com a conexão, né, mesmo com todo avanço legislativo, a violência contra a mulher ainda é uma constante do Brasil. Eu só coloquei aqui, do jeito que eu fiz lá em cima, naquele porquê, a minha resposta, a pergunta por quê. E agora eu apresento os meus 2 argumentos. Ó. Esse cenário é possível graças à lentidão das ações estatais e à conivência da cultura brasileira. Ou seja, no frigir dos ovos, o que é que eu tenho que entender? Que a minha tese ela vai aparecer no meio da minha introdução. E eu tenho que achar alguma coisa que justifique essa minha tese aqui em cima ou antes, que case com ela, para que o meu plano seja efetivo. E depois disso, da minha tese, eu só vou apresentar os meus argumentos, aqueles 2 que eu coloquei lá em cima no plano. Então, a introdução é basicamente isso. Dos 14 períodos, esses são os 3 períodos iniciais. Então, eu tenho que entender que isso aqui vai me livrar daquela perspectiva de montar na cabeça do corretor que eu não sei para onde eu estou indo. Ou seja, eu já direcionei meu texto. Então, ele já vai entender qual é o meu plano textual. O Enem cobra isso. Eu vou parar essa parte da gravação aqui e vou continuar na outra gravação, tá? Só para ficar os 2 blocos de 10 minutos.